E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo por um dos lugares mais icônicos do Brasil, o centro do Rio de Janeiro. Sabe essas ruas que a gente passa correndo no dia a dia? Cada uma delas tem uma história incrível para contar. Então prepara o café, senta aí, que lá vem história. Tudo começou lá no século XVI, quando os portugueses chegaram e viram a beleza da Baía de Guanabara. A cidade foi fundada oficialmente em 1565, no Morro do Castelo. Imagina só, não tinha nada disso que a gente vê hoje. Era só mata, praia e a visão estratégica de defender o território dos franceses. Esse foi o embrião do Rio, um pequeno povoado militar que, aos poucos, começou a crescer. Com o tempo, a cidade desceu o morro e se espalhou pela várzea. O coração do Rio começou a bater onde hoje é a Praça 15, ali ficava o porto, o mercado, a vida acontecia ali. Era o centro comercial e administrativo da colônia. E quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais no século XVIII, o Rio de Janeiro virou a porta de saída de toda essa riqueza para a Europa. A cidade bombou! A importância foi tanta que em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para cá. Aí, em 1808, acontece uma reviravolta digna de novela. A família real portuguesa foge de Napoleão e desembarca no Rio. Imagina a cena, uma cidade colonial de repente vira a sede de um império europeu. Dom João VI transformou o Rio. Ele criou o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil. O centro do Rio ganhou um ar mais sofisticado, com prédios mais imponentes e uma vida cultural que começou a florescer. O Paço Imperial, que já existia, se tornou a Casa da Realeza. Depois da independência, em 1822, o Rio continuou como capital agora do Império do Brasil. O século XIX foi uma época de muitas transformações. O café se tornou o novo ouro, e o Porto do Rio continuava sendo fundamental. A Rua do Ouvidor, por exemplo, virou o ponto de encontro da elite. Era a rua da moda, dos cafés, das livrarias, onde as fofocas e as decisões políticas corriam soltas. Foi também uma época de grandes debates, como a abolição da escravatura, que teve o centro do Rio como um de seus principais palcos. Chegamos ao início do século XX, e o Rio era a capital da recém-proclamada República. A cidade era linda, mas também tinha muitos problemas, como as epidemias de febre amarela e varíola. Foi aí que entrou em cena o prefeito Pereira Passos, com sua famosa reforma urbana, o Bota Abaixo. A ideia era modernizar o Rio, transformá-lo numa Paris dos trópicos. A Avenida Central, que hoje é a Rio Branco, foi rasgada no meio de quarteirões inteiros. Prédios antigos foram demolidos para dar lugar a edifícios monumentais, com arquitetura europeia. O Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes. Todos esses ícones que a gente ama são dessa época. Foi uma transformação radical que mudou a cara do centro para sempre. Por um lado, modernizou a cidade. Por outro, expulsou a população mais pobre do centro para os morros, dando origem às favelas que conhecemos hoje. Durante as décadas seguintes, o centro continuou sendo o coração pulsante do Brasil. Foi palco de movimentos políticos, manifestações culturais e da boemia da Lapa. A Cinelândia era o lugar do glamour, com seus cinemas imponentes. Mas em 1960 veio outra grande mudança. A capital foi transferida para Brasília. Foi um baque para o Rio. O centro perdeu muito de sua função administrativa e política. Muitos prédios públicos foram esvaziados e a região entrou num período de certa decadência. Durante as décadas de 70 e 80, e o foco da cidade se voltou mais para a Zona Sul. O centro virou um lugar de trabalho durante o dia e meio fantasma à noite. Mas o Rio é resiliente, né? A partir dos anos 90 e principalmente nos anos 2000, começaram a surgir vários projetos para revitalizar o centro. A Lapa, por exemplo, renasceu como o epicentro da vida noturna carioca, e a grande transformação veio com os preparativos para as Olimpíadas de 2016. A zona portuária, que era uma área degradada, foi completamente renovada. O elevado da Perimetral foi demolido, dando lugar ao Boulevard Olímpico e ao VLT. Surgiram novos espaços culturais incríveis, como o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. O Mar. A Praça Mauá voltou a ser um ponto de encontro incrível do frente para a baia, como nos velhos tempos. Hoje, o centro do Rio é essa mistura fascinante de passado e presente. Você anda pela Rua do Ouvidor e quase consegue ouvir as conversas do século XIX. Você passa pela Praça 15 e imagina a chegada da família real. Ao mesmo tempo, você vê a modernidade do VLT passando em frente a igrejas barrocas, os arranha-céus espelhando prédios históricos e a vida pulsando em cada esquina, com gente trabalhando, estudando, se divertindo. O centro do Rio não é só um lugar de passagem, é um museu a céu aberto, um livro de história vivo que conta a trajetória não só da cidade, mas do próprio Brasil. Cada prédio, cada praça, cada rua tem uma camada de tempo, uma memória esperando para ser descoberta.
É uma herança incrível que pertence a todos nós. E aí, curtiu essa viagem? Qual sua parte favorita da história do centro do Rio? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar.